Dou desde já a palavra ao professor Salgado Borges, a quem já agradeço ter participado na nossa reunião, que nos vai falar sobre um tema que ele é um expert mundial, que é a biomecânica da córnea. Muito boa tarde. Eu quero agradecer o convite que me foi endereçado para estar aqui presente. Quero agradecer quer ao Dr. Fernando Vaz, quer ao Dr. Tiago Monteiro, porque é sempre um gosto enorme estar entre amigos e falar daquilo que eu mais gosto. Ora bem, vamos então falar na sequência da apresentação anterior de biomecânica no Keratocon. Até aos anos 90 fazíamos o diagnóstico de Keratocon quer por clínica, ou por topografia. Mais recentemente, e hoje em dia, temos ao nosso dispor a tomografia e também a biomecânica. São inúmeros os trabalhos publicados ao longo dos últimos anos na área da biomecânica, nomeadamente um capítulo, uma monografia da SECOIR, um livro do International Journal de Refractive Surgery, e nós próprios tivemos a nossa comparticipação na publicação de uma revisão sobre as condições e as diferentes técnicas de avaliar a biomecânica corneana e a biomecânica ocular em geral. Alguns dos nossos trabalhos publicados recentemente, ao longo dos últimos 4, 5 anos, e então vamos falar um pouquinho sobre a biomecânica. Sabemos que então a córnea é uma estrutura viscoelástica complexa, com características topográficas já definidas pelo Pentacam e pelo Orbscan. O estudo da biomecânica era limitado a modelos matemáticos experimentais, mas surgiu em 2005 o ORA. Nós tivemos a hipótese de ter o ORA ao nosso dispor a partir de 2006 e início de 2007, e mais tarde também viemos a ter a possibilidade de ter, a partir de 2010, 2011, o Corvis. E assim, voltando ao HORA, através deste instrumento que nós podemos avaliar algumas das características biomecânicas corneanas, tais como a esterese, o fator de resistência corneano, a pressão intraocular corrigida, em que tem em linha de conta as propriedades biomecânicas corneanas para obtermos um valor mais real da tensão intraocular, e igualmente nos dá também um valor semelhante à pressão intraocular Goldman. Aqui temos alguns dados que corroboram as alterações características desta entidade, que são uma redução da esterese e do fator de resistência corneano em doentes com Keratocon. Mas vemos aqui nesta imagem que num Keratocon mesmo incipiente, e temos aqui aspectos tomográficos de Keratocon incipiente, já temos alterações bastante significativas, com um CH de 7.6 e um CRF de 5.3. Portanto, já valores no OR de CH e CRF bastante anormais. Então, atualmente já temos, para além do OR, a possibilidade de avaliar a biomecânica de uma forma mais dinâmica e de uma forma morfológica mais global com o Corvis, que nos dá valores diretos da tonometria, da paquimetria e também as propriedades biomecânicas corneanas de uma forma mais abrangente, segundo as fases que temos aqui nesta imagem da direita, e aqui a plataforma do aparelho, em que vemos os parâmetros biomecânicos, a paquimetria, os fatores importantes como a aplanação, a máxima concavidade e a pressão intraocular, já corrigida do ponto de vista biomecânico, e a paquimetria. Portanto, temos uma série de fatores e de parâmetros importantes que nos são dados diretamente por este equipamento. Temos os parâmetros originais, que são baseados na velocidade de formação, máxima concavidade e na recuperação, e mais recentemente temos os novos parâmetros que dão uma avaliação sobre o movimento do globo ocular de uma forma mais global. Temos uma avaliação mais abrangente da biomecânica corneana. Vamos passar em resumo alguns aspectos mais relacionados com esta problemática no que diz respeito ao Keratocon. E de facto temos aqui lado a lado um olho normal e o comportamento de um olho anormal, quando comparamos com o Corvis e com o ORA. O ORA, claramente, os valores de CRF e CH baixos, e
no que diz respeito ao Corvis, nós fizemos uma comparação de 80 óleos saudáveis com 80 óleos, com 91 óleos de indivíduos com Keratoconazole, e em que verificamos que, no que diz respeito aos valores do HORA, são semelhantes àqueles descritos na literatura, mas no que diz respeito aos valores do Corvis, temos aqui alguns dados que não vou passar para nos maçar em pormenor, mas que encontramos no tempo da primeira aplanação inferior, portanto, que corresponde a uma rápida deformação, uma maior amplitude de deformação, que corresponde a uma menor resistência à deformação, e depois também uma recuperação mais rápida e uma área de deformação mais estreita. Ou seja, os valores do Corvis correlacionam-se com através dos nossos dados, que podemos fazer uma correlação mais forte com a paquimetria em óleos ectásicos, quando comparados com o grupo controle. E assim podemos verificar que a deformação da córnea é maior e mais rápida no grupo de Keratoconazole quando comparado com o grupo controle, para valores de pressão intraocular semelhantes. E o Corvis fornece-nos vários dados que permitem a diferenciação de córneas saudáveis com córneas ectásicas. E a correlação destes parâmetros é diferente entre os grupos, sendo a paquimetria central aquele parâmetro que vai influenciar mais o comportamento biomecânico da córnea nestes doentes com Keratoconazole. Tivemos a possibilidade também, em colaboração com o Luís Cadarzo, de analisar keratocones assimétricos. E fizemos, e agora curiosamente são parentes, fizemos quer para a avaliação da biomecânica, quer para a avaliação da alteração do epitélio corneano, como referiu o Fernando, e de facto verificou-se precocemente alterações, quer no epitélio, quer alterações biomecânicas, de tal forma que, combinando uma série de parâmetros nos olhos com Keratoconazole e nos olhos controle, já verificávamos que mesmo no olho adelfo saudável já havia parâmetros biomecânicos característicos ou típicos da patologia de Keratoconazole. E assim sendo, este exame poderá ser um instrumento útil para, na prática clínica, se detectar keratocones subclínicos ou incipientes. A biomecânica serviu-nos também para não só dar indicação de determinadas orientações cirúrgicas, como também para avaliar o pós-operatório de diferentes procedimentos cirúrgicos. Aqui temos, por exemplo, os anéis corneanos, dois anéis corneanos, e na imagem seguinte, por exemplo, a comparação de um transplante de córnea com Keratoconazole avançado, em que vemos, por exemplo, no olho direito, o CRF e o CH, no olho transplantado, já com valores perfeitamente normais e altos, enquanto que no olho esquerdo, com o Keratoconazole avançado, valores de HORA bastante baixos. E o comportamento biomecânico com o Corvis também muito específico. Tivemos a possibilidade de seguir os doentes submetidos à introdução de anéis intracorneanos, segmentos de anel intracorneanos, durante 18 meses. Aqui temos um aspecto interessante, que é a possibilidade que nos dá o Pentacam de caracterizar e de avançar para uma orientação terapêutica específica, quer no local de colocação dos anéis, quer da profundidade. E, de facto, verificámos que aos 18 meses, aqui temos 12, mas mesmo depois manteve-se até aos 18 meses, havia alterações tomográficas e alterações de acuidade visual clínicas bastante evidentes, não havendo, no entanto, alterações biomecânicas de realce ao fim de 18 meses de ter sido efetuada a cirurgia com os anéis intracorneanos. Em conclusão, houve uma melhoria significativa dos parâmetros keratométricos da acuidade visual, houve correlações com a avaliação pré-operatória e um estado biomecânico pré-operatório menos resistente relacionou significativamente com maior benefício clínico da cirurgia. Um aspecto vou falar mais de dois aspectos, um que é muito importante, que é as variações diurnas da resposta biomecânica corneana com o Corvis. Era bem conhecido que havia o ritmo circadiano, todos conhecido, da variação da pressão intraocular, e para verificar se havia ou não alterações biomecânicas com o Corvis ao longo com medições de manhã e de tarde, utilizámos 80 olhos de 80 indivíduos saudáveis, 3 medições às 9, num período entre as 9 e as 11 e outro período entre as 16 e 18 horas.
e verificou-se que houve de facto alterações bastante significativas e de alguns dos parâmetros avaliados, de tal forma que devemos uniformizar a hora de avaliação quando se pretendem comparar dados clínicos ao longo do tempo. É muito importante ter isto em linha de conta, senão pode levar à destruição de todo um trabalho feito ao longo de muito tempo. Portanto, é importante, no que diz respeito, nomeadamente à biomecânica, uniformizar a hora de execução do exame. E esta informação deverá ser considerada para futuros trabalhos que venham a ser efetuados sobre esta temática. Para terminar, um aspecto também interessante que temos em curso atualmente a avaliar e a investigar, que é a influência hormonal da biomecânica corneana, e que foi apresentado este trabalho no GESOC aqui há 3-4 semanas atrás. De facto, sabemos que há vários casos clínicos em que relacionam alterações tomográficas e alterações de evolução de miopia com a gravidez. Portanto, uma das contraindicações, por exemplo, para realizar cirurgia refrativa será a gravidez ou ainda uma fase de aleitamento. Portanto, sabe-se que há a descrição de vários casos clínicos, mas falta substanciar esta temática. Assim, sabendo nós que o ciclo menstrual induz alterações que podem afetar as propriedades morfométricas e biomecânicas corneanas, poderemos, se isto se vier a verificar, esta hipótese, podemos alterar os protocolos clínicos ou ajudar, de alguma forma, a utilizar os protocolos nos doentes candidatos à cirurgia refrativa ou outro tipo de intervenção cirúrgica durante diferentes fases quer do ciclo hormonal, nomeadamente durante a gravidez. Assim, fomos avaliar o que se passava em 40 indivíduos, 20 homens e 20 senhoras, com idades entre 24 e 24 mais ou menos 4 anos. Foram avaliados quer do ponto de vista tomográfico, quer do ponto de vista biomecânico. As medidas foram realizadas de manhã, entre as 9 e as 11 horas. Foram feitas as medidas em 5 fases diferentes do ciclo menstrual, e verificaram-se alterações significativas em vários parâmetros ao longo do ciclo menstrual. Assim, verificou-se uma mudança significativa de vários parâmetros durante o ciclo menstrual, que são independentes das alterações de espessura corneana, de outros parâmetros morfométricos e da própria pressão intraocular, e estes dados poderão ter potenciais implicações na avaliação de parâmetros biomecânicos na mulher candidata à cirurgia corneana. E os efeitos na ausência de um contraceptivo oral e ainda durante a gravidez deverão ser estudados numa amostra mais alargada para melhor se conseguir perceber o que se passa nestas situações. Em resumo, no queratocone, a arquitetura e a biomecânica da córnea são alterados precocemente. Há diferenças estatisticamente significativas entre olhos normais e olhos com queratocone. A arquitetura ou a tomografia e a biomecânica são métodos complementares, não sendo ainda evidente qual o primeiro a ser afetado. Não queria terminar sem relembrar uma reunião que tivemos há 5 anos, que foi a reunião de córnea sobre queratocone, foi a temática, em que tivemos reunidos aqui um pouco separados, mas já que era difícil reunir os 3 ao mesmo tempo, o Alió, o Pepe Alfonso e o Barraquer, o Renato Ambrosio e o Mirko Jankov do Brasil e o professor Murta e eu de Portugal. Portanto, conseguimos reunir nesta reunião e também aqui vemos o Fernando, o Limão e o Murta, o Renato Ambrosio e 2 colegas espanholas e amigas no almoço da reunião de queratocone promovida pela IMEX Clínica, que foi a segunda reunião que eles realizaram e foi a primeira realizada em Portugal em 2011. Muito obrigado e mais uma vez agradeço a vossa atenção e o convite que me foi endereçado. Muito obrigado.